Bom dia, ótimo domingo para vocês. Lição de número 10. Assembleia de Deus, Jardim Ismênia, Ministério Belém, Pastor Adilson. Agora é o professor aqui Moreno, aula dos jovens e adolescentes. A gente vai falar de um assunto muito interessante hoje e algo que todos vocês, que eu e que você que está assistindo esse vídeo, vive todos os dias. Todos nós temos uma ética. Aí, o que é ética? Ética, significado, conjunto de regras e preceitos que regem o comportamento de um indivíduo ou de um grupo. Ou seja, resumindo para vocês, o que é ética, né? É uma pergunta que a gente faz, né? Ética é um estilo de vida, um comportamento que faz com que você viva de uma forma que você respeite as outras pessoas, que você não faça, que o seu comportamento, o seu jeito de viver não faça mal para elas e também que não faça mal para você. Ou seja, você ter ética em tudo que você faz e até em viver é manter um equilíbrio o qual Jesus ensina. Jesus tinha ética. A ética de Jesus era totalmente transparente em obedecer o Pai. Então o estilo de vida de Jesus, a ética de Jesus era vivenciar de uma forma nos mostrando que o amor de Deus Pai por nós, mas sempre em obediência. Então, falando de ética, a gente está falando de seguir os passos de Jesus, então a gente vai falar de aprendendo os valores do reino, aí, que é o primeiro tópico aí da lição. A maneira como Jesus ensinava os discípulos era diferente de todos os mestres que havia em Israel. Certa vez, conversavam acerca de quem eles seria o mais importante. Conhecendo os pensamentos deles, Jesus apanhou uma criança e pôs do seu lado. Então disse aos discípulos: aquele que quiser ser meu seguidor, receber essa criança, estará recebendo a mim. Quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Então Jesus ele usa um exemplo aí, né? Que ele explica ali, né, que a gente deve ser como uma criança, né? Que Jesus, ele fala que se você conhecer a Jesus, você está conhecendo o Pai. E quando ele fala de ser uma criança, ser como uma criança, a criança ela tem sempre um coração aberto ao aprendizado. Você nunca vai encontrar uma criança que diga: eu já sei, eu não quero aprender. Pelo contrário, a criança ela tem uma pureza no coração que faz com que ela esteja aberta a ensinamentos. E é assim, né? E aí você pergunta, né? Aí vem dúvidas, né? Talvez você tenha alguma dúvida em relação à vontade de Deus e ache, e às vezes você pensa o quê? Que a vontade de Deus, você só vai ver ela nos líderes da igreja ou naquelas pessoas que se consagram bastante, que buscam bastante. E aí a gente tem essa falsa ideia aí, né? Que Deus não vai usar um jovem, um adolescente, que Deus vai estar usando as pessoas mais experimentadas na fé. Ou seja, alguém que tem muita experiência, ou alguém que busca demais, alguém que está sempre jejuando, sempre orando e está numa busca maior do que a nossa. A gente sempre olha e imagina que alguém está buscando mais que a gente, que alguém está mais consagrado que a gente. Isso é um pensamento errado. Deus ele não escolhe pessoas que têm muita experiência com Ele, que já viveram bastante anos debaixo da vontade de Deus. Deus não tem a ética de Deus, vamos dizer assim, não trabalha e não funciona dessa forma. Deus ele quer usar você, jovem, adolescente, da forma que Ele quer. E você precisa ter um coração como de uma criança. Você precisa estar com o coração, com a mente aberto a estar aprendendo de Jesus. Por que isso? Porque o reino de Deus, ele funciona totalmente diferente. A nossa lição aqui fala disso. O reino de Deus, às vezes você não consegue compreender, porque ele funciona diferente do que a gente está acostumado. Aqui na revista, cita uma ocasião aqui, que Jesus estava descendo ali para Jerusalém e era obrigado a passar ali por Samaria. E o que acontece? Jesus é rejeitado. Ou seja, os samaritanos ele não queriam receber Jesus. E aí o que acontece? Tiago e João perguntam para o mestre, falam assim: é legítimo que desça fogo do céu e consuma todos aqueles samaritanos, assim como fez Elias? Isso aconteceu, né? Elias orou e desceu fogo do céu e acabou com o rei Acasias. Então eles falam para Jesus, né? Ou seja, olha como o reino de Deus funciona diferente, como a ética de Jesus Cristo era diferente da nossa. Né? Então o que acontece? Eles não quiseram receber a Jesus, então Tiago e João ali, né? Eles acharam lícito ali o quê? Que Jesus então se vingasse. E nós somos assim.
Quando você vê alguém fazendo mal para outra pessoa, ou para, resumindo, alguém fazendo algo que é errado, a gente quer o quê? A gente quer que aquela pessoa seja punida. Então a gente acha justo que, vamos dizer assim, que Deus pese a mão sobre aquela pessoa que fez errado, que, sei lá, que matou, que fez o mal ao próximo. Mas Deus é diferente. Deus ele não está tão preocupado em se vingar. Pelo contrário, a vontade de Deus é que essa pessoa se arrependa. Então Deus está muito mais preocupado em livrar aquelas pessoas que erram da perdição eterna, ou seja, do inferno, da falta de Deus, da falta de Cristo, do que em puni-las. Mas eu e você, a gente quer sempre punir. Se ele fez o mal, ele merece receber o mal. E o reino de Deus ele funciona diferente. Deus ele não tem essa forma de agir. Ah, você errou, então você vai pagar. Eu vou me vingar. Deus não gosta. Embora a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, mas Deus não gosta de vingar ninguém. Pelo contrário, Deus quer que todos se salvem. Eu não preciso nem citar aqui, né? Vocês devem conhecer, todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, você não pode entender o amor de Deus. Então, a vontade de Deus é que todos se salvem. A nossa vontade é que alguns sejam punidos. Principalmente quando são crimes que ferem a nossa integridade, que nos faz se colocar no lugar das pessoas. Quando a gente vê alguém ser injustiçado, a gente quer que aquele que cometeu a injustiça seja punido. Mas Deus é totalmente diferente disso. Por isso que Deus deu uma chance para você e para mim, porque Deus não tem esses conceitos que são nossos, que são humanos. Mudando aqui para outro tópico aqui. Agindo de acordo com o reino de Deus. Aí, em Mateus 5, 29 e 30, Jesus ensinou aos discípulos a respeito do apego que tudo que pudesse se tornar um obstáculo para a sua vida. Ou seja, Jesus ali ele cita o quê? Se o seu olho te faz pecar, arranca o seu olho e lança fora, que é melhor você ir para o céu faltando um olho, cego, do que ir inteirinho para o inferno. Depois ele fala da sua mão, né? Se a sua mão direita lhe faz pecar, né? Arranca ela fora, né? E lança ela fora, porque é melhor você chegar no céu faltando uma mão, vamos dizer assim, né? Do que se perder o corpo inteiro, né? Então, o que Jesus está falando aqui? A nossa ética como cristão, o nosso conjunto de regras que rege a nossa vida, ou seja, a nossa ética, nos impede de desobedecer a Deus. Então, eu preciso me livrar de tudo aquilo que faz eu contrariar a ética cristã. Então, eu respeito as pessoas, eu olho para as pessoas como Jesus olhava para elas. Então, eu não quero punir as pessoas quando elas erram. Pelo contrário, eu peço para Deus me dar discernimento e para que eu possa ter misericórdia e entender que as pessoas que erram, elas fazem isso porque elas não conhecem a Cristo. Assim como nós, antes de conhecer a Cristo, também errávamos, também vivíamos pelas regras desse mundo. Então, você que conhece a palavra de Deus, você que conhece a Cristo, a sua ética tem que ser obedecer ao Pai. E obedecendo ao Pai, eu amo o meu próximo. Eu não faço mal ao meu semelhante, que Deus criou da mesma forma que criou a mim. Então, você adolescente, você jovem, é preciso ter ética, é preciso ter um comportamento que agrade a Deus e não as pessoas. Muitas vezes você vai se sentir encurralado, porque muitas vezes a ética vai fazer você contrariar pessoas aqui na Terra. Aqui existe um outro conceito, aqui existe um outro modo, outro estilo de vida que às vezes não bate com a ética cristã. Então a gente tem que aprender a dizer não, principalmente não ao pecado que fere você e que também prejudica outras pessoas que estão ao seu redor, sejam familiares ou até pessoas que você nem tem nenhum convívio. Mas cada vez que a gente peca, isso reflete na vida de muitas pessoas. Então é preciso ter ética para tomar cada decisão na sua vida e é preciso ética para obedecer ao Pai. Você precisa entender que nada que o mundo possa te oferecer é bom. A única coisa que você deve obedecer é a Cristo. Cristo tem o que é bom, o que é melhor para você. E não interessa a sua idade, se você é um jovem, se você é um adolescente ou se você é uma pessoa mais experimentada. A ética, ela não tem idade. Infelizmente, você ainda vai se deparar com pessoas velhas de igreja que não possuem ética. E você vai ver jovens recém-chegados que mal conhecem a palavra, mas já têm uma ética cristã. Já entendeu quem é Jesus e o que ele fez naquela cruz. Para concluir aqui, que eu acho que já deu tempo, não vai ser uma aula pesada, é uma aula leve. Aqui na conclusão fala: caro adolescente, como um bom seguidor de Cristo, você deve e pode rejeitar tudo aquilo que o distancie. Empenhe-se em conhecer a vontade do Pai e leia a Bíblia, peça ajuda ao seu pastor,
ore ao Senhor que Ele